Tá bom. Estão me ouvindo, irmãos? Graça e paz, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite. Estou muito feliz, de estar aqui nessa noite para falar a palavra que o Senhor já colocou no meu coração. E para essa noite, eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem comigo a Bíblia, lá em Gálatas, capítulo 5. Nós vamos ler todo o capítulo. Gálatas, capítulo 5. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Eu vou estar lendo e os irmãos acompanhem a leitura. Mas é porque senão vai até falar. Então eu vou ler e os irmãos acompanhem. O título diz assim: ou a lei ou Cristo. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submeteis de novo ao jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaíste, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós correis bem. Quem vos impediu de continuar desobedecendo a verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não usais a liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, não mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejam mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura sejas do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensão, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, a respeito da quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdará o reino de Deus o que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém. Vou fazer mais uma oração. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, pela sua palavra lida. Como já foi orado aqui, Senhor Deus, nessa noite, que eu não venha falar nada de mim. Tira de mim, Senhor Deus, qualquer tipo de nervosismo, ansiedade, Senhor, e me revista, Senhor, da segurança do Teu Espírito, Pai. Fale, Senhor, através da minha boca, que eu possa
perder esse medo, Senhor, porque nós acreditamos que nesse momento quem fala é o Espírito Santo, não sou eu. Então, tira de mim, Pai, qualquer nervosismo. Em nome de Jesus, Pai, é isso que eu te peço, te agradeço. Amém. Amém. Irmãos, aqui no livro de Gálatas, nós vemos que uma carta que Paulo escreveu, né? Paulo plantou as igrejas na Galácia em sua primeira viagem missionária. A Galácia é uma região que inclui várias cidades, era uma província romana, onde hoje fica a Turquia. Esses irmãos receberam Paulo muito bem, e ele cita o cuidado e o amor que demonstraram quando Paulo estava doente, lá no capítulo 2. As igrejas daquela região eram híbridas entre judeus e gentios. Algum tempo depois de Paulo deixar a região e continuar seu trabalho missionário, alguns judeus que se diziam cristãos vieram de Jerusalém e começaram a pregar que seria necessário que os gentios que se convertessem deveriam obedecer rituais judaicos, como a circuncisão, a dieta e as festas da lua cheia e essas outras coisas. Como era exigido para os prosélitos, né? Se os gentios se convertessem ao judaísmo, eles tinham que cumprir todas essas obrigações. Esses judaizantes, também chamados de legalistas, causaram tanto alvoroço no mundo cristão que por causa deles foi convocado o primeiro concílio, que está registrado lá em Atos 15. Antes de ir para Jerusalém, Paulo escreveu essa carta para relembrar aos seus amigos qual era a essência do evangelho que eles tinham escutado naquela primeira viagem de Paulo. Na sua carta, Paulo usa o exemplo de Pedro, que era um grande homem de Deus e que demonstrou confusão em certos aspectos nessa área. Mas depois do conselho veemente de Paulo, ele entendeu que não era necessário nenhum tipo de ritual judaico. Tanto que Pedro é um dos primeiros que defende a Paulo no concílio. Mas nós também não estamos em posição de julgar os Gálatas. Se o Espírito Santo preservou essa carta e a incluiu no cânon sagrado, então é uma lição que também precisamos aprender. Paulo fez questão de trazer os Gálatas de volta ao centro do ensino, que é a fé em Cristo Jesus, e a única coisa que necessitamos para sermos salvos. Ele não mede palavras para lidar com os judaizantes, os legalistas. Ele usa palavras e expressões como carne, mundo, escravidão e morte para se referir a eles. Mas quando ele vai falar sobre a graça e da ação do Espírito Santo, ele usa expressões como vencer a carne, estar livre da lei, andar no Espírito e experimentar a liberdade de Deus. Aqui não estamos dizendo que a lei mosaica não veio de Deus, pelo contrário. O próprio Jesus disse que veio para cumpri-la. Então, nós também devemos cumprir. O erro é confiar na lei para a salvação. Esse que era o pecado dos judaizantes e esse que é o pecado que algumas pessoas cometem no dia de hoje. Não existe um caminho do meio. Os legalistas não são meio crentes. Eles são totalmente do mundo. Os crentes devem viver pela graça. Devem viver no Espírito. Uma vida de santidade é uma vida fora das obras da carne. Mas o que é viver no Espírito? Como podemos, se ainda somos pecadores? Quais ensinamentos podemos retirar de Gálatas 5 que nos afasta da palavra que Paulo associa aos legalistas? Morte, escravidão, mundo, carne. E o que a gente pode aprender que vai nos aproximar das palavras associadas à graça? Liberdade, vitória sobre a carne, proximidade de Deus. A resposta está lá na conclusão do texto, no versículo 25. Com que ele fala que nós devemos viver no Espírito. Então, esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Viver no Espírito. E o que é viver no Espírito? Viver no Espírito é, primeiro ponto, viver na liberdade da graça. Como já dito, só temos duas opções. Ou vivemos debaixo da lei, ou debaixo da graça. Paulo diz no versículo 3 que quem se deixa circuncidar se obriga a cumprir toda a lei. E nós, irmãos, sabemos que a lei foi dada por Deus ao homem para que víssemos o nosso pecado, para apontar como somos inúteis para a nossa própria salvação. Reverendo Augusto Nicodemos disse que se insistirmos em confiar na lei
o resultado é que vamos transbordar as obras da carne. Aqui eu cito literalmente. Toda vez que você tenta se justificar diante de Deus pelos seus próprios méritos, são essas obras da carne que vão se manifestar na sua vida. O seu verdadeiro eu aparece. A lei escancara o pecado. Irmãos, devemos viver na liberdade da graça e deixar de lado a nossa justiça, que é trapo de imundícia, como está lá em Isaías 64:6. Outro termo parecido que Paulo usa é que todas aquelas credenciais que os judeus achavam muito importante, ele classifica como refúgio. João Batista, que foi o maior dos homens nascidos de mulher, segundo o próprio Jesus, declarou que diminua eu e ele cresça. Temos que abandonar a nossa vida. Aquele que deseja salvar sua vida, perdê-la. Precisamos declarar: Cristo vive em mim. Se confiarmos em nossas obras, vamos caminhar a passos largos para o inferno. A graça nos dá liberdade e nos faz filhos de Deus. Mas não devemos usar essa liberdade para dar ocasião à carne. Já ouvi alguém dizer que precisava do medo de perder a salvação para não pecar deliberadamente. Essa não é a vida em abundância que Deus nos prometeu. Ele quer que vivamos sem a escravidão do pecado. E pela graça que podemos escolher, não pecar. E viver nesse mundo caído uma vida santa. Então, irmãos, para viver no Espírito, viver no Espírito é viver na liberdade da graça. E é também manifestar o fruto do Espírito completo. No livro Salvo pela Graça, de Anthony A. Helkman, o capítulo sobre o papel do Espírito Santo na salvação, vemos um destaque muito interessante ao fruto do Espírito. Ele apresenta dois contrastes. O primeiro é o que está no próprio texto que lemos. As obras da carne, que está no plural, ao contrário do fruto do Espírito, que é um só. O mundo não pode traduzir a unidade que Deus tanto preza. Uma prova é a própria divisão que aqueles legalistas causaram na igreja no primeiro século. Eles se mordiam e se destruíam uns aos outros, como a gente vê lá no versículo 15. E também buscavam a sua vanglória, como está lá no versículo 26. Toda vez que o objetivo não é glorificar a Deus, caímos nessas dissensões. Se vemos o versículo 19, as obras da carne, Paulo aponta elas como conhecidas. Ninguém pode dizer que não sabe que elas são pecado. Sendo sexuais, religiosas, interpessoais ou individuais, quem as pratica não herdará o reino de Deus. Outro contraste que tem lá no livro é com os dons do Espírito, que temos em 1 Coríntios 12 e em Romanos 12. Nos textos vemos o claro ensino de que ninguém tem todos os dons e não precisamos nos preocupar em tê-los todos. Vamos abrir a Bíblia para entender melhor como que Paulo repete esses argumentos? Vamos primeiro 1 Coríntios 12, que é mais perto aqui, se a gente voltar. O título que nós temos na nossa Bíblia de Almeida é Acerca dos Dons Espirituais. Paulo vai falar nesse capítulo, depois os irmãos leem com calma em casa, que nós somos, todos membros de um só corpo, que são uma cabeça, outra é o olho, mas tudo vem de um só Espírito. Aqui diz no versículo 11, mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Ou seja, os dons são divididos individualmente. Logo depois de falar dos dons, ele começa a falar da unidade orgânica da igreja. E vai começar a falar sobre as virtudes que nós precisamos ter. E no capítulo 13, no finalzinho do 12, e no início do 13, ele vai falar sobre o amor, que na nossa Bíblia está escrito como o dom supremo, mas a melhor tradução seria a virtude suprema. Quando ele vai falar sobre a virtude suprema, que é o amor, ele vai falar de algumas palavras que nós lemos lá em Gálatas 5. Então, esse amor aqui de 1 Coríntios, ele é paciente,
ele é benigno, ele não tem ciúmes, ele é humilde. Todas palavras que a gente já viu lá em Gálatas 5. Se a gente voltar um pouquinho mais na Bíblia, lá para Romanos 12, a gente vai ver um esquema bem parecido. A partir do verso 3, ele vai falar sobre os dons espirituais. Da mesma maneira, somos todos um corpo, cada um é um membro, cada um tem a sua função, e o Espírito Santo que divide uns para os mestres, outros para outras coisas. E ele vai começar a falar, a partir do versículo 9, das virtudes recomendadas. Virtudes. E ele vai falar do amor sem hipocrisia, um amor que detesta o mal, um amor cordial. Vocês estão reparando, irmãos? Os dons, eles são separados das virtudes. Os dons, o Espírito Santo dá um para cada pessoa. Nem todo mundo vai ter todos os dons. Mas quando ele vai falar das virtudes, ele fala para todo mundo que nós temos que ter todas as virtudes. Vemos que em 1 Coríntios, Romanos e em Gálatas, quando se fala de virtudes, o ensino é que devemos ter o fruto completo. O fruto é diferente do dom. Não cabe a nós praticar uma das virtudes agora e a outra depois. O crente que vive no Espírito manifesta o fruto completo. Isso depende de se entregar dia a dia, hora a hora, de nos colocar na mão do Espírito Santo. Quando fazemos isso, crescemos em todas as virtudes. Voltemos lá para Gálatas. Aqui vemos Paulo tem esperança que os crentes, os escolhidos, voltem para o caminho certo. Vou ler na versão da NVI, o capítulo 10, o versículo 10, ele diz assim: estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Então, irmãos, há esperança para os Gálatas, então há esperança para nós. E é isso, viver em Espírito, viver no Espírito é viver na liberdade da graça, manifestar o fruto do Espírito completo e cultivar o fruto do Espírito. Parece para a gente que é impossível manifestar de maneira completa o fruto. Como que nós vamos manifestar as 9 virtudes de uma vez só? Alguém pode dizer: eu tenho até facilidade com a bondade, mas o domínio próprio... Porém, o que aprendemos aqui, e a figura de linguagem que Paulo usa, é o de fruto, o que sugere crescimento, processo, amadurecimento gradual. Produzir o fruto do Espírito não deve ser visto como um evento único, uma experiência de clímax, uma segunda bênção. Faz parte do nosso processo de santificação. Tal processo não deve ter vivido por nós de maneira passiva. É algo que demanda de nós entregarmos-nos para o Espírito. Vamos pensar agora nessas virtudes. O professor Anthony, que eu já citei aqui, faz uma divisão das virtudes bem interessante e didática. As 3 primeiras são as virtudes básicas da nossa relação com Deus: amor, alegria e paz. Amor é a virtude suprema, como aprendemos lá em 1 Coríntios 13. Aqui nós estamos falando do amor a Deus, do amor ao próximo, aquele que nos permite cumprir todos os mandamentos e sermos irrepreensíveis. A alegria é a que temos na nossa salvação, aquela alegria indizível que está lá em 1 Pedro 1,8. A alegria do Senhor em nós é aquela que nos dá força, como está lá em Neemias 8,10. E a paz é a paz que temos em Deus, a paz que vem da certeza da filiação, da certeza do perdão, é aquela que excede todo o entendimento, lá de Filipenses. As 3 virtudes seguintes são as virtudes que temos que praticar em relação ao próximo. Longanimidade é paciência, é tardio em irar-se, prontidão para perdoar, assim como Deus nos perdoou, aceitar os outros como eles são, assim como Deus nos aceita. Benignidade seria ser beneficente, estar pronto para servir. Não adianta sermos abençoados e crermos em Cristo sozinho. Não nos preocupar com as dores e as mazelas do mundo
E se dizer cristão é viver na fraude. A bondade é cortesia, se preocupar com o sentimento dos outros. Aquela pessoa super sincera que usa a verdade para magoar o outro não se encaixa aqui. O oposto também é verdadeiro. Se a gente usa a desculpa da educação para deixar de apontar o erro do outro, a gente não é bom. Essa virtude se demonstra quando somos construtivos na vida do outro. As últimas 3 virtudes são aquelas que se relacionam conosco mesmo. A fidelidade é você ser confiável, ser uma pessoa que os outros podem contar e que deposita sua fé totalmente em Deus. Mansidão é o oposto da arrogância. Jesus, falando de si mesmo, se chama de manso. Nós sabemos que temos que copiar Jesus, né? Ter mansidão nos permite esperar a vontade de Deus ser conhecida para só depois a gente agir. E o domínio próprio é literalmente traduzido como um poder interior para controlar o impulso e os nossos temperamentos. E o que é impossível, é claro, sem o poder atuante do Espírito Santo em nossas vidas. Vemos que as virtudes se confundem em suas características. Podemos nos perguntar: qual é a grande diferença entre benignidade e bondade? Por exemplo, mas isso é só para confirmar o fato de que se trata de um fruto só, que devemos manifestá-lo completo, cada dia melhor do que ontem. Viver no Espírito é viver na liberdade da graça, manifestar o fruto completo e cultivar o fruto do Espírito. Vemos então que a única alternativa para vencer o mundo, o pecado, é a graça. Nunca a lei poderá nos levar a Deus. E sabemos que o amor de Deus que está em Cristo Jesus nunca nos abandonará. Nada tem o poder de nos afastar dele, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura. Esse amor é poderoso para completar a boa obra em nós. É através desse poder que podemos ter confiança e vencer a carne. E devemos cultivar o fruto usando os conhecidos meios da graça. Quais são esses meios da graça? Meditar na palavra, oração, comunhão com os irmãos, confissão de pecados e, por fim, tomar posse dessa graça nas nossas vidas. Achei muito interessante a versão da Nova Tradução na Linguagem de hoje, dos 3 últimos versículos que nós lemos hoje. As pessoas que pertencem a Cristo crucificam a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus que nos deu vida controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos nem provocar ninguém, nem ter inveja um dos outros. O objetivo da nossa existência é glorificar a Deus, como aprendemos no nosso catecismo. Por isso, faz muito mais sentido que esse seja o meu objetivo também. Então, no fim do ano, quando você for escrever suas resoluções para o ano que vai se iniciar, não esqueça de colocar isso em primeiro lugar, glorificar a Deus. Certamente é uma resolução que vai se cumprir, porque, como diz a palavra, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Glória a Deus, irmãos, que essa mensagem venha ao coração de vocês como veio ao meu coração.